arrependa-se. Como Pedro, diante daquela negação, diante do galo cantando, diante da vergonha dos seus erros, diante do profundo constrangimento de ter traído o Santo dos Santos, o Mestre dos Mestres. Arrependa-se. Não importa o teu erro, o pecado, a tua traição, foi igual, foi pior que a de Pedro, há perdão para você, caso como Pedro, você se arrependa de todo o coração. E esse é o primeiro mandamento relatado por Marcos, do nosso Cristo. Mas o que é que significa arrepender-se? O que é arrepender-se segundo as Escrituras? O que é arrepender-se dos meus pecados? De acordo com o famoso pregador da igreja presbiteriana Redeemer, lá em Manhattan, em Nova York, dos mais lidos escritores evangélicos dos nossos tempos, Timothy Keller, em seu livro, que trata sobre o livro de Marcos, A Cruz do Rei, Keller vai definir, então, arrependimento, diante da língua original, como aquilo que faz nos dar meia volta, ou afastar-se de algo. Isso é arrepender-se, dar meia volta, afastar-se de algo. Na Bíblia, arrependimento se refere especificamente a se afastar das coisas que Jesus abomina, e se voltar para as coisas que Ele ama, fecha aspas. Isso é arrependimento, deixar as coisas que Jesus odeia, deixar aquilo que Jesus não aprova, e se voltar em corações humildes, para obedecer os seus mandamentos, para obedecer as suas ordens, para obedecer a sua vontade. Eu quero aproveitar e elogiar aqui Jusce, por estar escrevendo as lições, e quero desafiar você a fazer o mesmo, a trazer um caderninho, para registrar esses ensinos, porque, irmão, o Senhor tem nos direcionado a esta série, e eu tenho certeza que Ele tem preparado grandes coisas, para nos ensinar através dela, dúvidas, angústias do seu coração, que poderão ser sanadas, quando você entender quais são os mandamentos do Mestre para você, qual é a vontade dele para a sua vida. Não perca nada, como faz Jusce, Cristiane, outros que estão aqui registrando. Coloque tudo isso em seu coração, em sua mente, para que você não esqueça, porque isso é vida, isso é paz, isso é solução, isso é resposta para o teu coração. Assim como João Batista, seu precursor, Jesus então, aqui no texto de Marcos, vem chamar os judeus de sua época ao arrependimento. João, o seu precursor, começa chamando as pessoas a se arrependerem e a batizarem para a remissão dos seus pecados, mas também profetiza, segundo o relato de Marcos no capítulo 1, que viria um maior do que ele, que não só iria perdoar os pecados, mas também derramar sobre eles o Espírito. E esse é Jesus Cristo, de modo que muito mais poderoso do que João, muito mais poderoso do que João Batista, muito mais cheio de autoridade para nos chamar ao arrependimento do que João Batista. É Jesus, que seguindo a mesma linha, nos chama a arrepender-se, a dar meia volta, a afastar-nos daquilo que não o agrada. Mas do que aquelas pessoas da época de Jesus deveriam se arrepender? Jesus chega para eles e diz: ei, arrependei-vos. Mas de quê? O que aquelas pessoas faziam naquela época, que Jesus os chama, desde o primeiro dia da sua pregação, ao arrependimento? Aquele povo tinha pecados muito, muito semelhantes aos nossos. O povo da época de Jesus era orgulhoso, era hipócrita, podemos lembrar aqui dos fariseus, dos saduceus. O povo da época de Jesus era impuro, era adúltero, podemos lembrar da mulher samaritana, com 5 maridos. O povo da época de Jesus era um povo incrédulo, daqueles 10 com lepra, só um voltou, para dar honra e glória a Cristo. Um povo mal agradecido, um povo ingrato. O povo daquela época era um povo indiferente, frio e mau, quando nós tínhamos um homem que não tinha força para ir até um certo lugar onde podíamos entrar, mergulhar e ali ser curado, porque anjos vinham curar. E ali naquele tanque, as pessoas não tinham a hombridade, a misericórdia, de pegar aquele homem que não conseguia andar e levar até o tanque. E teve que Jesus chegar, e com graça e amor, percebendo aquela incapacidade, o curar, porque as multidões que ali buscavam cura diariamente, não tinham olhos para aquele homem.
eram frias, eram indiferentes, eram homens e mulheres preocupados com si mesmos, ambiciosos, egoístas, preocupados em curar a sua própria vida, tratar das suas ambições, dos seus desejos, mas não preocupados com o próximo, não humildes, celebravam, davam glórias a si, buscavam palmas para si, mas não reconheciam a gravidade dos seus pecados, homens cheios de avareza, coletores de impostos que roubavam, exploravam os seus próprios pares, corruptos, à semelhança ou piores que muitos dos nossos políticos hoje. Era esse o quadro que cercava Jesus. Eram estas as pessoas que estavam ao seu redor, como nós hoje, ambiciosos, avarentos, impuros, indiferentes, frios, egoístas. E é para esses que Jesus chama para o arrependimento. É para eles que ele os convida a deixar essa vida de pecado, de falha e de erro. Irmãos, quantos de nós estamos nas mesmas práticas? Arrependa-se deste orgulho que te impede de se submeter aos mandamentos de Jesus. Arrependa-se desta ambição que te faz procurar incansavelmente por bens materiais e não priorizar os bens eternos e o reino de Deus. Arrependa-se desta hipocrisia que aparenta viver uma vida que não vive nas quatro paredes, quando ninguém está vendo. Arrependa-se destes desejos sexuais impuros, contrários à pureza do Espírito que é santo. Arrependa-se da covardia que nega Jesus como seu Senhor e Salvador, como fizeram todos os apóstolos diante dele. Arrependa-se das mentiras que você conta para si mesmo ou para os outros, das desculpas esfarrapadas para pecar. É só um pecadinho, é só uma vezinha, é porque está muito ruim a minha vida, está muito difícil. Não, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me, morra para si mesmo, morra para os seus desejos, e siga-me,